O Eric Berne, ao estudar esse tema, carícias, ele verificou que tem pessoas que necessitam de menos carícia. Outras pessoas necessitam de mais carícia. Então, de forma que isso é algo individual. E se você for olhar a cultura, o aspecto cultural, isso influencia em muito, inclusive, no comportamento das pessoas. Por exemplo, a cultura japonesa não tem muito hábito de tocar, de fazer carícias, etc, etc. Ele tem lá o jeito dele. Mas significa que essas pessoas, o japonês, então, vai ficar todo mundo com problemas mentais? Não, não é isso. Calma. A coisa não funciona assim. E eu queria, primeiro, colocar uma coisa que o Eric Berne trouxe com muita propriedade para a gente poder expandir isso. Ele percebeu, ele fez uma classificação das carícias. Ele percebeu, peraí, aprofundar isso um pouco mais. Então, ele classificou as carícias em duas categorias. As carícias podem ser positivas e as carícias podem ser negativas. E isso tem um significado. Por quê? Porque, vamos dizer assim, os padrões de carícias que a pessoa dá, que a pessoa recebe, que a pessoa pede, que a pessoa recusa, são aprendidas no seio familiar. E no seio familiar depende da cultura onde ela está envolvida. Então, por exemplo, ela não for atingida com carícias positivas, então ela vai ficar com um déficit. E esse déficit, o organismo precisa, seja qual for a cultura que ele esteja, ele precisa disso. Então, o organismo é sábio, ele vai buscar completar isso, muitas das vezes, com carícias negativas. É por isso que a gente começa a entender por que tem pessoas que, às vezes, vivem em provocações, vivem em situações de discórdia, vivem em relações de dependência, vivem em situações que ele precisa completar a sua cota de carícias com as carícias negativas. Não tem aquele velho ditado, falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim? Isso significa reconhecimento. O reconhecimento aqui é mais, vamos dizer, vai além daquele reconhecimento que a gente vê, por exemplo, no trabalho. Chega para você, vou dar um reconhecimento para o doutor André Felipe Camelo. Você, por exemplo, parabéns, doutor André Felipe Camelo. Você fez um bom trabalho com a cliente que eu te encaminhei. Muito obrigado. Isso é um sinal de reconhecimento. Mas o reconhecimento aqui, ele vai além disso. Esse reconhecimento que eu acabei de exemplificar aqui, é um reconhecimento, é uma carícia condicional. Ou seja, ele teve que fazer algo para obtê-la. Ele fez um bom trabalho. Mas nós, dentro da psicologia, nós trabalhamos muito com as carícias incondicionais, que é o reconhecimento de um ser humano pelo outro, independente do que ele faz ou do que ele tem, e simplesmente o fato dele ser ele mesmo, tá? Então, isso é o reconhecimento, a carícia é algo que o ser humano necessita. E nós teve um autor que criou a ideia da bateria de carícia. Como é que é isso? Bateria de carícia? Bateria de... Todo mundo conhece uma bateria de automóvel, todo mundo conhece uma bateria de relógio, que tem um polo positivo e um polo negativo. Dentro dessa ideia, polo positivo e polo negativo. O polo positivo representa as carícias positivas, o polo negativo representa as carícias negativas, tá? E essa situação é o seguinte: se a criança foi criada num ambiente, numa família, onde as necessidades básicas delas foram satisfeitas a contento, e o que são as necessidades básicas de uma criança? Aconchego, ar puro para respirar, alimentação, toque, o olhar no olho, essa coisa toda. Se isso foi satisfeito de maneira adequada, a metáfora é o seguinte: polo da bateria de carícias dela, primeiro que vai ser carregado, vai ser o polo
positivos, com carícias positivas. Muito bem, então ela aprende, ela sai pela vida depois pedindo, recebendo carícias positivas, porque ela aprendeu isso lá no seio familiar dela. Agora, quando isso não acontece, quando as necessidades básicas de a criança não são satisfeitas a contento, por exemplo, faltou amor, faltou afeto, faltou carinho, reconhecimento, às vezes falta até comida, muitas das vezes. Para obter as carícias tem que brigar, o abandono, a distanciamento, tudo isso representa uma escassez de carícia. E as crianças precisam da carícia para sobreviver. Então elas aprendem de alguma maneira a buscar essas carícias negativas, brigando, provocando o outro, arrumando uma gritaria e etc, etc. Ele vai dar o jeitinho dela. E o polo da bateria de carícias dela, que primeiro vai carregar, é o polo negativo. Ou seja, ela aprendeu a buscar distribuir carícias negativas dentro do seu familiar. Se isso não for mudado, ela sai pela vida fazendo esse mesmo movimento. Daí a importância, por exemplo, no meu consultório, na primeira consulta, eu dou um jeito de fazer perguntas ao indivíduo para descobrir quais são as fontes de carícias que ele tem ou que ela tem. E essas fontes de carícias estão me dando informações sobre os padrões de carícias da vida dela. E isso me leva a fazer diagnósticos bastante precisos. Tem pessoas que ficam deprimidas, para quê? Para receber reconhecimento, receber carinho, receber afeto e etc, etc. Porque ela não sabe, ela não aprendeu, não teve essa oportunidade de ser criada num ambiente onde o polo da bateria de carícias dela, primeiro que carregou foi o positivo. Não, ela infelizmente não teve essa oportunidade. Por N razões, porque os pais também não sabiam. Os pais não são culpados por isso. Não são. Eles também aprenderam lá com os pais deles desse jeito. Então, daí a importância da gente saber discernir o que é que aquela pessoa está precisando em termos de reconhecimento, em termos de carícias, para que a gente coloque ou faça intervenções que busque suprir essa carícia, essa falta, essa escassez de carícias, e com isso a pessoa melhora em muito. Às vezes tem paciente que só o fato dele vir no consultório conversar com o terapeuta, isso já é uma fonte de carícia incomensurável para ele, porque ele vive às vezes sozinho, vive só. E isso traz situações, às vezes, de criar ideações suicidas. Por quê? Porque, por exemplo, a solidão. A solidão, a pessoa que vive na solidão, ela tem uma escassez de carícias incomensurável. Tanto é que os países que praticam pressão na população para seguir um regime, por exemplo, totalitário, o que eles fazem com as pessoas que vamos dizer assim, tira o pé do quadrado onde eles diz que ele deveria ficar? Eles colocam ele numa solitária, colocam ele num lugar, às vezes com uma lâmpada brilhante o tempo todo, ou completamente escuro. Com 7 dias em diante, a pessoa confessa o que fez e o que não fez para não voltar para ali. É um experimento que foi feito com voluntários, estudantes de medicina voluntários, para ficar num quarto à prova de som e totalmente branco, as paredes todas brancas com a lâmpada acesa. Ficaram ali na solitária, Olha, teve estudante que com 36 horas começaram a ter alucinações. Por quê? E é um intento do organismo de buscar uma maneira de ter estímulos diferentes. Ou seja, estimular o nosso sistema nervoso, como o doutor André Felipe Camelo muito bem falou, né? E esse estímulo vem através das nossas sensações, do nosso olhar, nossa audição, nosso tato, etc. Por isso é que o toque de pele, toque da pele, ele é muito importante, né? Porque, inclusive, a pele é formada com a mesma parte que é formado o nosso cérebro.
Quando o embrião está se desenvolvendo, tem uma parte que vai formar o cérebro e aquela outra parte dessa mesma vai formar o que é a pele. Quando a gente acaricia a nossa pele, é como se nós estivéssemos, entre aspas, lógico, né, acariciando o nosso cérebro. Por isso que um abraço, ele tem uma importância muito importante. Você olhar no olho da pessoa quando você estiver falando com ela, isso é um sinal de reconhecimento. Quando você está falando uma coisa importante com uma pessoa e você está lá olhando para o lado, olhando para lá, está fazendo outra coisa, isso chama-se desqualificação. Está deixando de qualificar o outro que está junto com você. Você está faltando com o reconhecimento de um ser humano para outro, que é esse seu interlocutor. Então, gente, olhar no olho do outro quando você estiver falando é um sinal de reconhecimento, entende? Você ouvir o que o outro está falando é um sinal de reconhecimento. Se você dar um feedback para uma pessoa, feedback é uma coisa, crítica é outra, tá? Eu não estou falando de crítica. Para que melhore alguma situação que ele está passando, isso é um sinal de reconhecimento. Você olhar no olho do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo e falar, eu te amo. Isso chama-se carícia incondicional. Você não precisa fazer nada.